A maioria das pessoas que começam um trabalho terapêutico, começam uma terapia, elas não imaginam que aquela dor que ela está sentindo, que aquele desafio que ela está passando, com o tempo, vai ser o que vai transformar a vida dela, ou vai transformá-la em níveis que ela ainda nem sonha, porque ela está só preocupada em parar de sentir dor. Quando ela começa o processo terapêutico, porque ela está, por exemplo, querendo tratar a ansiedade, e aí ela descobre toda uma história de aprendizado, desde de cedo, que faz com que ela desenvolva determinados tipos de relacionamento, ou tenha uma determinada forma de se relacionar com o que ela sente, ou que ela tenha questões de ansiedade mais crônicas do que ela imagina, e ela inicia, a gente abre a porta dessa alquimia que ela está buscando, abraçando aquela questão que ela está trazendo, com o tempo ela vai perceber que aquela questão que ela está trazendo, na verdade, foi o primeiro passo de uma transformação muito maior, muito mais completa, muito mais orgânica. E é isso que a gente quer que o nosso cliente viva, né? Que ele aprenda a lidar com o que ele sente, que ele aprenda a lidar com as emoções dele, que ele aprenda a lidar com as sensações dele, que ele aprenda a lidar com a mente dele, que ele saia da guerra interna que ele está vivendo. E para isso, ele vai precisar se engajar no processo. E para ele se engajar no processo, esse primeiro atendimento precisa ser uma amostra desse processo integral. É como se na primeira sessão ele pudesse ter uma vivência do que é um processo completo se ele continuar. Então a gente precisa ter um manejo muito específico dentro desse processo do primeiro atendimento, que é fazer um deslocamento de consciência, ajudar ele a perceber aquilo que ele está trazendo como um grande aliado e não como um inimigo. Porque o problema que ele está vivendo é que ele está vivendo aquela dor que ele está passando, muito provavelmente porque ele está tratando a questão dele como inimigo. A ansiedade é o inimigo, a procrastinação é o inimigo, a falta de relacionamentos é o inimigo, ou o relacionamento é o inimigo. Tá sentindo dor por estar atravessando uma separação é o inimigo. Ou seja, tudo que ele está sentindo é o que precisa ser eliminado. E ele não sabe ainda que o fato dele estar olhando para o que ele está sentindo com esse olhar de que o que eu sinto precisa ser eliminado, ou o que eu sinto é o meu inimigo, é o que está fazendo ele sofrer, é o que está deixando ele numa verdadeira guerra interna, é o que está deixando ele nessa luta sem fim. Se ele olhasse para o que ele está sentindo de uma outra maneira, se ele olhasse para a ansiedade dele como um possível pedido de socorro de algo lá dentro que está muito apertado, talvez ele não estivesse se sentindo inteiro ansioso. Ele estivesse simplesmente abrindo espaço para ouvir aquilo nele que está muito apertado. Então, essa mudança da relação dele em relação àquilo que ele está vivendo é o ponto fundamental de um primeiro atendimento. É como se ele pudesse desenvolver uma certa amizade em relação àquilo que ele está trazendo, como se ele pudesse desenvolver um portal de abertura para o que está lá dentro e que não está sendo ouvido há muito tempo. E esse chamado só é a ponta do iceberg. Só é o início de uma relação com vários outros pedidos de socorro que existem dentro desse cliente. Então, essa maneira de olhar para a questão, essa maneira de perceber aquilo que ele está vivendo, é o que realmente vai abrir as portas do processo do nosso cliente já no primeiro atendimento.